E a turminha, tudo bem? Hoje iremos começar nossa aula do dia 2/12, quarta-feira. Continuamos com nossa apostila do Aprender Sempre, em língua portuguesa e matemática. E hoje nós vamos, em língua portuguesa, fazer o cartaz da campanha Alimentação Saudável. Lembra que nós conversamos sobre as coisas que são importantes para um cartaz, as informações que nós devemos colocar para chamar a atenção, que são as figuras, as palavras, as informações que devemos colocar, né, os desenhos, coisas que nós precisamos colocar para chamar a atenção das pessoas que vão olhar para aquele cartaz. Então hoje nós vamos finalizar essa parte e confeccionar um cartaz, ok? Então, hoje é a apostila Aprender Sempre, aula 8, produção de cartaz, página 87. Vamos lá? Está aqui. Produção de cartaz. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos todos juntos produzir os cartazes da campanha de alimentação saudável. Atividade 1. Recuperem o material produzido até aqui e planejem a produção do cartaz. Discutam sobre a melhor forma de organizar as informações no cartaz, para que os leitores possam se informar de forma eficaz sobre alimentação saudável. Você e seus colegas irão produzir junto com seu ou sua professora, um cartaz coletivo. Registre aqui a produção final. Então, nesse espaço, turminha, vocês irão fazer um cartaz. Cada um vai fazer o seu. E eu quero que todo mundo tire uma foto e mande lá no grupo para nós produzirmos o nosso cartaz virtual. Cartaz não, vai ser o nosso painel, porque eu vou montar um vídeo passando todos os cartazes de vocês. Então, pintem, façam desenhos, coloquem a letrinha de vocês. Assim, tem as informações principais que nós vamos colocar. Mas assim, tirem a foto e postem lá no grupo. Lembram que eu postei no grupo o nosso cartaz? Que foi este daqui? Ó, este daqui foi o nosso cartaz que eu montei. Eu coloquei o quê? 2 imagens importantes, que são imagens de lanches saudáveis, que são o quê, ó? Pãezinhos integrais, a salada, frutas. Aí o outro aqui também temos frutas, o pão integral, iogurte. E temos também legumes aqui, ó, cenoura, pepino, a outra torradinha ali, melancia. Então são exemplos de lanches saudáveis. E aqui está escrito as frases que devem constar, deve ter no cartaz também de vocês. Então, eu vou colocar de novo hoje no grupo, vou repassar de novo, que essa foto, né, nosso cartaz. Então, vocês precisam colocar essas palavras aqui, essas frases, que foi o que nós combinamos, que eram informações importantes para ter no cartaz. E vocês podem criar imagens importantes. Como seria um lanche saudável para você? O que você colocaria no seu lanche saudável? E aí você faz o seu desenho. Posso procurar na internet? Pode. Posso tirar uma foto da internet e tentar copiar no livro? Também pode. Eu posso escrever, professora, lá no espaço da nossa apostila. Deixa eu colocar lá. Posso escrever lá no espaço da nossa apostila, procurar uma imagem que eu acho legal, que eu gostei, que eu achei que é muito importante, que eu vou chamar a atenção no cartaz e mandar para você, e aí você colocar na nossa apresentação? Também pode, turminha. Eu quero que vocês pensem o que vocês gostariam de colocar no nosso cartaz de lanche saudável, para que nós possamos conversar e passar para as outras pessoas que vão ver nosso painel, que eles vejam o nosso incentivo. Que é possível, sim, nós termos uma alimentação saudável, mesmo de formas diferentes. Por exemplo,
tirando a bisnaguinha normal por uma bisnaguinha integral, diminuindo o sal, diminuindo o consumo de queijo, trocando bolachas recheadas por biscoitos integrais, comendo mais frutas e legumes. Então são coisas que todo mundo pode fazer e isso é possível. Então eu quero que vocês façam um cartaz bem legal, bem bonito. O espaço é pequeno, não é muito grande. Então vocês vão ter que caprichar aí na letrinha, né? Fazer de uma forma que a gente consiga também entender. Bem colorido, tá bom, turminha? Terminando essa daqui, termina a nossa aula de língua portuguesa. Aí nós vamos para a aula de matemática, apostila Aprender Sempre. A sequência ainda é 3, a aula 8 e a aula 9. Então, nós vamos da página 58 até a página 60. Vamos lá. Vamos na nossa apostila aqui. Nessa parte da apostila, criança, nessa nossa aula, é o desafio do coelho quer cenoura, quer a cenoura. Nós vamos fazer aqui uma brincadeira, ó. Nesta aula, vamos aprender a usar algumas palavras, como para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, para ajudar o coelho a encontrar a cenoura. Então, aqui nós vamos aprender as direções e como nós vamos ajudar o coelho a achar a sua cenoura. Vai ser bem divertido. Atividade número 1. Roberta precisa indicar qual o caminho para o coelho, qual o caminho que o coelho deve fazer para chegar à cenoura. Regra: usar os termos para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Começando assim: o coelho caminha 1 quadradinho para a direita, 2 para baixo, 2 para a direita. Dê continuidade às orientações. Então, turminha, este é o caminho do coelho. Tá vendo? Então, ele seguiu esse caminho aqui. Esse foi o caminho que ele seguiu até chegar à cenoura. Então, ele conseguiu chegar à cenoura. Qual é a nossa atividade aqui? É continuar a escrever as orientações para ele chegar até a cenoura. Então, o que a gente vai colocar aqui? Vamos primeiro descobrir até onde foi escrito as orientações. Então, vamos lá. O coelho caminha 1 quadradinho para a direita. Então, eu vou até mudar de cor, porque eu estou de vermelho, né? Então, a primeira indicação é esse daqui. Meu dedo foi muito para cima. Então, a primeira indicação foi esse quadradinho. 2 para baixo. 2 para baixo. 2 para a direita. Então, 2 para a direita. Agora, nós devemos continuar as orientações dessas outras linhas aqui. Eu vou mudar a cor aqui para o verde. Essa daqui, ó. Todas essas, ó. Então, depois que ele andou 2 quadradinhos para a direita, o que ele fez? Ele andou 2 quadradinhos para cima. 2 quadradinhos para onde? Então, vocês vão falar o quê? Ele foi 2 quadradinhos para cima, 2 quadradinhos para a direita, 2 quadradinhos para baixo, 1 quadradinho para a direita, 2 quadradinhos para baixo, 1 quadradinho para a esquerda. Aí, 1 quadradinho para baixo, 2 quadradinhos para a esquerda, 1 quadradinho para cima, 1 quadradinho para a direita, 1 quadradinho para baixo, 1 quadradinho para frente, 1 quadradinho para baixo, 1 quadradinho para a direita. E chegou a cenoura.
Entenderam, turminha? Então, já fiz aqui o ditado para vocês. Então, ficou com dúvida? Vocês vão voltando o vídeo para vocês escreverem a forma que devem fazer aqui das direções. E prestem atenção que cada vez que ele dá um comando que o coelhinho deve, o que o coelho fez, ele usou a vírgula, tá vendo? Então, ó, o coelho caminha 1 quadradinho para a direita, vírgula. 2 quadradinhos para baixo, vírgula. 2 quadradinhos para a direita. Aí aqui ele dá ponto final porque a frase acabou. Mas se ele fosse continuar, colocaria a vírgula de novo. Não se esqueçam disso. A cada comando que vocês vão escrever, façam a vírgula, porque a vírgula é aquela pausa que nós colocamos quando estamos fazendo um texto, quando estamos fazendo um comando. Então, nós estamos dando o comando. Então, cada ação que o coelho fez, ele vai ter que fazer o comando e colocar a vírgula. Aí é um novo comando, vírgula de novo. Chegou a cenoura, finalizou tudo aquilo que vocês escreveram, ponto final. Ok? Eu vou cobrar disso de vocês na escrita. Quem não fizer, eu vou te dar pontinho, tá bom? Agora vamos para a aula 9. Terminou esse daqui? Vamos agora para a aula 9. Sequência numérica. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos aprender a reconhecer uma sequência numérica a partir de um padrão estabelecido. Atividade. Dona Helena, mãe de Roberta, disse que atualmente, por conta do isolamento social devido à Covid-19, o supermercado que ela vai enumerou os carrinhos de compra para controlar a quantidade de pessoas dentro do supermercado. Com essas informações, Roberta montou um desafio para Tiago resolver. Vamos ajudá-lo? Número 1. Veja abaixo um exemplo da organização dos carrinhos de compra que minha mãe verificou no supermercado. Então, temos o primeiro desenho, e no quadrado temos o número 4. E os outros estão em branco. No primeiro carrinho, estava escrito o número 4. Em seguida, estava escrito 2 unidades adicionados a esse número. Responda. Letra A. Qual número estava escrito no segundo carrinho? Então, turminha, vamos lá. Vamos tentar entender o que está escrito no problema e colocar a resposta. O primeiro carrinho, ele tem o número 4. Agora está aqui. Em seguida, estava escrito... Então, turminha, temos aqui, certo? 4 do primeiro carrinho. Em seguida, estava escrito 2 unidades adicionados a esse número. Responda. Então, aqui, nós podemos dizer que é uma pegadinha. Então, vamos pensar assim. Se eu adicionar 2 unidades... Nossa, mas 2 unidades? O que número é esse? Como é que eu posso adicionar 2 unidades? Quando eu penso em unidade, eu penso no quê? No número 1, porque é unidade. Então, é 1. Então, eu vou adicionar 2 unidades. Então, eu vou adicionar 2 vezes o número 1. Então, 4 mais 1, quanto que é? 5. Mais 1, 6. Por quê? São 2 unidades. Então, são 2 vezes o 1. Então, essa daqui, o próximo carrinho vai ser o número 6. Então, qual número estava escrito no segundo carrinho? 6. Certo? Então, a resposta da letra A é 6. Agora, a letra B. Os números dos carrinhos seguiram o mesmo padrão. Isto é, foram adicionadas 2 unidades ao carrinho anterior. Quais são os números destes carrinhos?
Então, é a mesma coisa aqui. Ele começou aqui, ó, 4, foi 6. No 6, então, eu vou adicionar mais 2 unidades. 2 unidades seria o número 2, porque o 1 duas vezes, certo? Então, 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. Então, ficou assim. 4, 6, 8, 10, 12. Fechamos os nossos carrinhos. E aí, vocês colocam aqui. A resposta fica 8, 10, 12. Você acha que este supermercado se preocupa com a saúde dos seus clientes? Escreva a sua opinião. Quando ele fala sua opinião, crianças, é que você vai colocar aquilo que você pensa, aquilo que você entendeu. Então, você vai colocar aqui. Você acha que este supermercado se preocupa com a saúde dos seus clientes? É a primeira pergunta. Então, se você acha que sim, você vai colocar sim. Ponto. Se você acha que não, você vai colocar... Se colocar sim... Ponto. Ou não. E aí colocar a sua opinião. Sim, porque eles numeraram o carrinho, uma forma de saber quantas pessoas estão circulando no supermercado. Ou não, porque aí coloca aquilo que vocês acham, tá bom? Letra D. Este supermercado está respeitando a indicação dos órgãos de saúde para o controle dessa terrível pandemia? Ele está respeitando, crianças, pelo que a gente sabe, de ter o controle de pessoas entrando, saber quantas pessoas estão dentro do estabelecimento, ter o distanciamento social. O que vocês acham? Esse supermercado estaria respeitando, pelo que está escrito lá em cima? Ó, vamos voltar, ó. Dona Helena, mãe de Roberta, disse que atualmente, por conta do isolamento social devido à Covid-19, o supermercado que ela vai enumerou os carrinhos de compra para controlar a quantidade de pessoas dentro do supermercado. Então, o supermercado enumerou os carrinhos para saber a quantidade de pessoas. Então, ele está, sim, respeitando a indicação dos órgãos de saúde para o controle desta pandemia. Então, vocês podem colocar que sim. Certo? Ficou alguma dúvida, turminha? Se tiver alguma dúvida, nós conversamos lá no grupo, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje, né, do dia 2. E eu já também vou enviar a foto do nosso cartaz. Qualquer dúvida, manda lá no grupo. Beijinhos!